Bom, gente, boa noite a todos vocês. Eu queria agradecer de todos, saudá-los aqui nessa noite chuvosa em São Paulo. Agradecer bastante ao professor Reginaldo Nasser pela iniciativa de promover esse debate aqui na PUC de São Paulo. Agradecer a presença do embaixador Celso Amorim, nosso conselheiro editorial também do Brasil 247, e agradecer a presença do Pepe Escobar, que é correspondente internacional, veio ao Brasil para participar de uma série de eventos aqui conosco. A gente fez um evento na Casa de Portugal, estaremos também no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia. É uma grande alegria para mim poder estar dialogando com essas pessoas com quem eu falo com frequência nas lives que a gente organiza na TV 247. Tenho mantido uma rotina de conversar com o Pepe praticamente pelo menos uma vez por mês, a gente fazia a cada 15 dias. Sempre são conversas muito interessantes. Já tive o prazer de entrevistar o Reginaldo Nasser várias vezes também. E o Celso Amorim, a gente mantinha uma rotina de entrevistas semanais até o momento em que, pela transição de governo, o Celso já não pôde mais estar tão presente. Mas é uma honra estar ao lado dessas pessoas que são brilhantes, que contribuem muito para o país. Bom, a gente combinou de cada um fazer uma breve exposição. O tema é a política externa do governo Lula 3. A política externa foi um dos pontos fortes dos dois primeiros governos do presidente Lula, assim como da presidente Dilma Rousseff. O Brasil, um país soberano, respeitado, admirado no mundo, conquistando muitas vitórias para o país. Foi um momento de muita prosperidade e de uma ascensão incontestável do Brasil. E depois das falas de cada um, que a gente combinou mais ou menos 20 minutos para cada, abrir para perguntas de vocês também, caso queiram se dirigir a qualquer um dos integrantes aqui da mesa, né? Bom, a gente vai começar pelo Celso Amorim, que tem o tempo um pouco mais escasso, e queria fazer uma pergunta para você, Celso, sobre o mundo que o presidente Lula encontra em 2023, a partir do dia 1º de janeiro, quando toma posse. Eu já, nas entrevistas que nós fizemos, a gente falou várias vezes sobre aquele mundo de 2003, de 20 anos atrás. O mundo vivia a guerra ao terror, e você já me disse algumas vezes que o governo dos Estados Unidos, de certa maneira, estava tão focado nessa agenda do Oriente Médio que foi possível desenvolver e fazer avançar uma política externa mais independente, que ficou conhecida como a política externa ativa e altiva da sua gestão. Também já vi entrevistas recentes suas em que você dizia que o mundo atual é mais complexo do que o de 20 anos atrás. Naquele momento era a construção do mundo multipolar, hoje o mundo multipolar é uma realidade. Então passo para você fazer uma explanação para o público, que vai estar nos assistindo também na TV 247, sobre esse mundo com o qual, né, o presidente Lula vai se deparar. E também te peço se você puder falar um pouco sobre como foi essa agenda com o assessor Jake Sullivan, né, que veio visitar o presidente Lula no dia de ontem. Lembrando que o evento está acontecendo numa terça-feira, na terça-feira, 6 de dezembro. Celso, por favor, muito obrigado. Acho que eu vou usar esse microfone para chegar aqui. Bom, boa noite a todas e todos aqui. Boa noite. Obrigado aqui ao professor Nasser, meu amigo, companheiro Pepe Escobar, e, naturalmente, ao Leonardo aqui, que é um exemplo de batalhador por uma comunicação independente, que é um fator vital para uma democracia, né? Nós todos estamos muito felizes, ainda um pouco ansiosos com a transição, com alguns aspectos da transição, mas é muito importante voltarmos a viver num país democrático. Eu acho que essa já seria, digamos, esse fato, quer dizer, a transição. Eu vivi várias transições, naturalmente, por ser diplomata de carreira, e essa talvez seja a mais complexa que eu vejo. Nem sequer a do regime. Já era o governo militar, já um pouco mais aberto, mas de qualquer maneira, nem sequer a da ditadura militar para o governo, que era para ser do Tancredo, foi do Sarney, foi tão complexa, na minha opinião. Essa é mais difícil,
muita coisa destruída, muita coisa. Não é só uma questão de continuar uma abertura, ou de continuar, é reconstruir coisas, inclusive, eu estou falando coisas mais gerais, mas é porque eu acho que fazem parte também, coisas que não eram nem sequer uma criação da esquerda, ou dos governos progressistas, ou dos governos democráticos, eram criações até, digamos, da velha oligarquia brasileira, não é? Com patrimônio histórico, ou até do próprio governo militar, Instituto de Pesquisas Espaciais, que tudo isso foi destruído, né? Os órgãos que cuidam da Amazônia, da floresta, etc. Então, é realmente um desafio muito grande. E, ao mesmo tempo, é interessante, estou assim, refletindo um pouco, sem muita preparação prévia, até o que eu vi hoje, que eu fui a Brasília ontem para participar dessa reunião que o Léo mencionou, eu vou falar, mas também vi um pouco os grupos atuando, então, os grupos de transição, e ao mesmo tempo você tem essa necessidade de reconstruir e você tem uma demanda social que é muito mais ampla, porque a sociedade evoluiu nesse meio tempo, isso é uma coisa curiosa, apesar também dos retrocessos em muitos aspectos, mas a demanda, digamos, por igualdade de gênero, igualdade de raça, para dar dois exemplos óbvios, né? Outros temas ligados à igualdade e à justiça social, aumentaram de maneira, as demandas aumentaram e se intensificaram de maneira notável. Então, é um momento muito especial em que você tem que atender, reconstruir aquilo que foi destruído, continuar aquilo que estava sendo feito e, ao mesmo tempo, atender a demandas muito mais intensas, justas e cujo atendimento fará do Brasil um país ainda melhor. Mas é complexo, isso é complexo. Isso pelo lado brasileiro. Agora, e não havia, digamos, por que naquela época, eu sempre, quando eu tenho que falar da política externa, eu começo explicando, já que o Léo mencionou o termo ativa e altiva, porque eu sou diplomata de carreira, eu vivi o Itamaraty em muitos períodos, alguns difíceis, né, mas digamos que em tempos recentes, vamos me limitar aqui, em alguns aspectos até nos governos militares, mas me restringindo ao período democrático, o Brasil tinha uma política externa que era decente. Ela podia não ser a ideal, ela podia não ser fazer tudo o que a gente queria, mas o Brasil era admirado. Eu me lembro que quando eu fui promovido a embaixador no final do governo Sarney, e meu primeiro posto no exterior foi em Genebra, na época eram os vários organismos juntos, mas era o GATT, antigo GATT, e eu me lembro de ter tido uma conversa com o ministro do Comércio Exterior, com o embaixador da Tanzânia, que tinha sido ministro do Comércio Exterior, e ele uma vez nessa conversa comigo, disse assim, olha, eu quando era ministro, tinha que dar instruções ao embaixador sobre um tema qualquer do GATT, e ele dizia a ele, se você não sabe o que fazer, olha para a Índia e para o Brasil e faz o que eles dizem. Então, o Brasil já tinha um certo grau de respeito. Não era tudo. Eu mesmo fui embaixador, eu fui também ministro de Itamar Franco, não quero me estender, não é uma coisa autobiográfica, eu quero dar exemplos interessantes, mas no governo de Itamar Franco nós fomos com uma carta para o presidente Fidel Castro, para trazer de novo Cuba digamos assim, para o seio latino-americano, enfim. Eram coisas assim, e no governo eu poderia citar alguns exemplos da época também do governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha aspectos também que eu não estava de acordo, mas que era respeitado. Eu vou citar dois casos, aliás, porque eu acho que eles ilustram e explicam também por que eu depois falei da política externa ativa e altiva. Eu vou citar dois casos. Um deles era... Eu estava de férias, eu era embaixador na ONU, no Conselho de Segurança, e o presidente do Conselho de Segurança, que era o japonês Isashi Owada, que era sogro do príncipe. Hoje eu não sei se ele está vivo ainda, é sogro do imperador. Né? Ele era o sogro do príncipe. E ele era o presidente do Conselho de Segurança e me ligou, Celso, você tem que voltar aqui para Nova York logo, não sei o quê. Eu falei, por quê? Não, porque temos o Brasil era membro não permanente do Conselho de Segurança. Não, tem aqui uma comissão sobre a antiga Iugoslávia, assunto que certamente você conhece bem também,
Então, começou na antiga Jugoslávia, e o único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam é o Brasil. Então, quer dizer, o Brasil tem uma credibilidade intrínseca que vinha se expressando cada vez mais nos governos democráticos. Eu não vou recapitular tudo, porque senão não teria fim. No próprio governo Sarney, começo da integração com a Argentina, etc. E tem um outro caso também que eu acho interessante, e com isso eu termino, e é um elogio a uma pessoa que também seria da oposição, agora não, mas foi da oposição no governo Lula, que é o Serra, né? Ele era ministro da Saúde. E o Brasil teve uma atuação muito forte na questão das patentes. Resumindo muito a história, e só para as pessoas entenderem como é que se passam as negociações internacionais. Eu era embaixador em Genebra, novamente, pela segunda vez, tinha sido na ONU, mas tinha voltado para Genebra. E havia um grupo de países, o Brasil liderava, digamos assim, os países em desenvolvimento nessa questão das patentes. E os Estados Unidos tinham uma posição mais dura entre os desenvolvidos, contrária, digamos, a medicamentos genéricos e a licença compulsória, etc. Bom, e essas negociações começam assim com 100 pessoas, 100 países, depois vão reduzindo para um grupo menor de 30, era um grupo de 12. Aí, num determinado momento, o presidente do grupo, que era um ministro do Comércio Exterior do México, disse assim, não, agora eu quero só Estados Unidos e Brasil na sala, para resolver essa questão e fechar o texto. Você imagina, tirou a União Europeia, Japão, países fortes. E eu achava que tinha uma nuance na posição africana, que não é que ela diferisse da nossa, mas ele punha mais ênfase num aspecto que era de importação, porque a maioria dos países não tinha capacidade produtiva, e o Brasil punha mais ênfase na produção local, e ambos aplicando licenças compulsórias, quebrando as patentes. E eu falei, não, mas eu não vou entrar na sala sem um africano. Porque vai lá que eu aceito uma coisa, depois os africanos vão achar que eu entreguei lá a posição deles de barato. E aí o representante do grupo africano, que era o ministro dos Camarões, isso é um fato que eu nem lembrava, quem observou foi o Antônio Patriota, que era meu assessor e depois me relembrou. E o africano disse assim, não, mas se o Brasil entrar, nós estamos representados. Então, eu digo isso, quer dizer, o Brasil é esse potencial. Então, quando o Lula assume, em 2002, 2003, o que eu ia dizer? Eu vou fazer uma política externa totalmente diferente, o Brasil vai ser neutralista, mas não tem mais neutralismo. Não alinhados, o Brasil já se comportava em muitas situações, tanto no Conselho de Segurança quanto na OMC, como um país não alinhado, quer dizer, não havia necessidade de dizer vamos mudar tudo. Agora, eu sentia o seguinte, havia, digamos, uma certa timidez em relação a propostas feitas por grandes potências, por exemplo, o caso mais típico era a ALCA, na época, né? Mas como é que a gente vai ser contra uma coisa que os Estados Unidos propuseram? Então, tinha que ser altiva, você tinha que ter capacidade de dizer não quando fosse necessário dizer não, né? Que nem na música, eu aprendi a dizer não. Então, ela tinha que ser altiva, e tinha que ser ativa, porque frequentemente acontecia, eu dizia, olha, aqui tem uma discussão sobre investimentos, enfim, ou patentes, alguma coisa assim, eu queria propor isso, ou no caso do Conselho de Segurança, o Brasil teve um papel muito relevante na época sobre a questão do Iraque, até o Sérgio Vieira de Mello, né, nessa época, trabalhava também, ele era o subsecretário e nos ajudou nisso, mas enfim, então a instrução que eu recebia dizia, não, pode ir nessa linha, mas não seja protagônico. Como assim não seja protagônico? Não faça nada que você quer, porque o Brasil apareça demais, que os Estados Unidos, irrite os Estados Unidos, ou que irrite a União Europeia, né? Então, por isso que na realidade, quando o Lula me convidou, anunciou publicamente, juntamente com 3 outros ministros, eu tinha que falar uns 4, 5 minutos, porque ele ia falar depois, todo mundo queria ouvir o Lula, ninguém queria ouvir o Celso Amorim, nem os outros que estavam lá, né? Então, eu falei, como é que eu vou falar aqui? Eu mal tinha conversado com ele, então o que eu quis timbrar ali não foi tanto, digamos assim, qual a posição em relação à integração latino-americana, em relação à ALCA, em relação à OMC, é uma questão de atitude, que a política externa, então, usei essa expressão, ia ser ativa e altiva. E acabou pegando a expressão,
porque, na realidade, era uma mudança de atitude. Os princípios da política externa brasileira estão na Constituição. Não há muito o que inventar ali. A autodeterminação dos povos, a não intervenção, a solução pacífica de controvérsias, a cooperação internacional, os direitos humanos que estão... Enfim, está tudo ali. Até a integração latino-americana está na Constituição também. Então, não vamos inventar uma coisa totalmente diferente. Claro que depois a gente foi, aos poucos, dizendo como isso se desdobraria. E é muito interessante, aqui eu sei que há historiadores e acadêmicos de várias origens, é muito interessante olhar para o discurso de posse do presidente Lula. Já não peço que olhem para o meu, que foi muito mais detalhado, mas que também está publicado, mas o do Lula, ele tem 1,5 páginas ou 2 do total que é sobre política externa. E eu relendo isso anos mais tarde, fiquei impressionado como aquilo era um programa que foi realizado. Né? A integração da América do Sul, que estava lá, a aproximação com a África, foi um programa que foi sendo realizado, e inclusive os BRICS, né? Ele não usa o termo BRICS, né, que já tinha sido inventado, nós não usamos o termo BRICS, não era o caso naquele momento, mas o Lula fala trabalhar intensamente com os grandes países emergentes, ou grandes países em desenvolvimento, e cita, são exatamente os BRICS, quer dizer, o Brasil, obviamente, que era ele falando, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não fazia parte do BRICS inicial do Jim O'Neill, que o Jim O'Neill, quando pensou, era BRICS, mas o S era minúsculo, era só para ser plural. Anos mais tarde é que nós criamos, mas isso já é outra história. Então, ali é um programa. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso, tentando responder a pergunta do Atush, é que, digamos, o mundo era fácil de compreender. Era relativamente simples, não conseguir fazer. Né? Por exemplo, uma das coisas que nós tínhamos que fazer era mudar totalmente os termos de negociação da ALCA. Né? Eu já não digo ser contra mesmo, porque ser contra, se eu fosse contra mesmo, eu caía no dia seguinte. Mas, de qualquer maneira, porque a pressão da mídia era uma coisa assim, impressionante. Né? O governo anterior tinha negociado, deixado alguma coisa para fazer, e todo dia me perguntava, quando é que o Brasil vai fazer a sua concessão? Quando é que o Brasil vai fazer a sua oferta de redução tarifária? Eu falei, não sei, não conversei ainda com os sindicatos, não conversei com... Mas não, a pressão era para fazer. Mas, enfim, então havia várias coisas que eram óbvias para serem feitas e eram difíceis politicamente, talvez, de obter, mas conceitualmente fácil. Quer dizer, o Brasil precisa levar adiante a integração sul-americana. Tinha começado com a Mercosul. Eu devo dizer que o próprio governo de Itamar Franco, do qual também fui chanceler, lançou uma ideia que ficou meio perdida, mas que o Fernando Henrique, de alguma maneira, retomou e nós pudemos aprofundar, da integração sul-americana. O Itamar foi o primeiro a falar numa área de livre comércio sul-americana. Quem pegar os jornais da época vai dizer que o Brasil dizia que era ALCSA, não ALCA, ALCSA. Né? E depois o Fernando Henrique fez a primeira reunião de países sul-americanos, uma das vezes em que eu, como embaixador, eu era embaixador dele, liguei para ele para cumprimentar, e curiosamente ele disse, fiz apesar das resistências da sua casa. Curioso, porque também há um lado conservador no Itamaraty. Itamaraty é muito profissional, claro que o que aconteceu recentemente é uma coisa totalmente um ponto fora da curva, não dá nem para comentar, porque é a loucura posta a serviço do oportunismo, uma coisa assim peculiar, mas é o que é. Mas, enfim, então tinha isso, então tinha que fazer uma integração sul-americana, era necessário. Na realidade, começou isso no primeiro dia, porque o presidente do Peru, que não era um homem de esquerda, era um homem de centro-direita, talvez centro-liberal, que era o Toledo, queria fazer um acordo com o Brasil, a gente não pode fazer com o Brasil, tem que fazer com o Mercosul, e aí para fazer com o Mercosul é melhor então fazer com a comunidade andina. A gente começou a criar ali uma integração sul-americana, porque às vezes é muito bonita a retórica de que quer fazer, mas eu não sou mercantilista, nem vejo o comércio como um objetivo final, mas você tem que reconhecer que a economia é a base. Né? Velhos filósofos
diziam isso, né? Você não vai fazer uma integração sul-americana só com ideias bonitas, interessantes, elas são importantes, mas você tem que também trabalhar. Quer dizer, a Alemanha passou a ser um país que em determinado momento fizeram o Zollverein, que é uma união aduaneira. Isso até hoje defendemos. Mas, enfim, havia várias coisas como essa, política com relação à África, que nós tínhamos que... E tudo era de certa maneira, fácil. E trabalhar por um mundo multipolar, né? O termo já era usado, já tinha na ONU, embora seja um termo do Primakov originalmente, mas os franceses usavam muito também em relação ao Vedrine, que era o ministro francês na época, chamava aquela hyperpuissance, que era a potência hegemônica norte-americana. Em suma, olhando assim, para mim tudo era relativamente, seria talvez difícil fazer, mas o mundo que eu concebia era relativamente simples, talvez ingenuamente achasse isso, e foi feito, né? Claro que nós não podíamos prever a crise do Lehman Brothers, mas o que nós tínhamos feito nos ajudou, inclusive, a enfrentar a crise do Lehman Brothers. Se vocês forem ler jornais da época, do Financial Times e tal, você vê os BRICS haviam sido criados há pouco tempo, nem sequer haviam se reunido ainda em nível de presidente, eram só nível de chanceleres, e já na véspera das reuniões do G20, nível ministro da Economia, e o Financial Times dando mais atenção às reuniões dos ministros de Economia dos BRICS do que do G7. Então, já ali, aquilo que a gente tinha feito, era a multipolaridade, estava ocorrendo. E mesmo naquelas coisas que nós somos criticados, enfim, cada uma delas merece... Bom, sobre cada uma delas quase eu escrevi um livro, de modo que é difícil eu resumir em pouquíssimas palavras. Mas, por exemplo, a questão do Irã, do programa nuclear iraniano, né, que é o exemplo a intenção inicial do Obama, que foi nos pedir para fazer essa negociação, era o reconhecimento da multipolaridade, né, que dois países em desenvolvimento, Brasil e Turquia, na verdade eles pediram ao Brasil, a Turquia se juntou, podiam fazer o que eles não estavam conseguindo. Aliás, foram as palavras do Obama. É muito interessante pensar nisso, porque você vê, às vezes, a grande mídia dizer que foi uma coisa impensada, só para brigar com o anti-americano. O Obama conversou com o presidente Lula numa reunião na Itália, do G8. O Brasil era sempre convidado para a reunião do G8, na época G8, que tinha a Rússia também. Embora o Medvedev tenha falado uma vez, eu não tenho ilusões, só estou no G8 porque nós temos a bomba atômica, não é pela economia. Na economia quem manda é o G7. Mas, enfim, o fato é que o Brasil era sempre convidado, tinha um esquema lá G8 mais 5, o Obama convida o Lula para uma reunião, essas reuniões bilaterais que ocorrem à margem de eventos maiores. O tema principal era clima, já naquela época era o tema dominante, mas falou pouco sobre o clima e se concentrou no Irã. E ele falou 3 coisas, basicamente, resumindo a reunião, 3 coisas que o Obama falou. Eu estendi a minha mão e não foi correspondido. Era verdade até certo ponto. Então, eu sei, mas enfim, ele tinha mandado uma carta lá para o Ayatollah. Uma carta para o Khamenei. Para o Khamenei. Pois é, enfim, visão americana, a visão dele. Mas eu estendi a minha mão e não foi correspondido. O programa nuclear iraniano é hoje o maior problema para a segurança internacional. Claro que é, sobretudo, do ponto de Israel, mas estou falando do ponto de vista dele. A visão deles. E o terceiro ponto que ele falou era o seguinte: eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Obviamente pedindo ao Brasil para ajudar a intermediar o acordo. E se dúvida houvesse, mandou depois um emissário ao Brasil, que é nada mais, nada menos do que o atual diretor da CIA, na época ele era subsecretário de Estado, William Burns. Bill Burns, e até não vou dizer que eu sou amigo do diretor da CIA, pega mal, né? Não vou dizer, mas enfim, mas ele teve duas vezes na minha sala, para me ajudar a dar argumentos, a convencer o Irã a aceitar o acordo. E os argumentos eram bons, na verdade, né? Eram bons e convencemos o Irã, uma coisa que levou 6, 7 meses ou mais, difícil, porque também os iranianos não são simples de negociação, não é? Aquilo era uma dureza. Quando eu falava com o ministro do exterior constantemente por telefone. Eu acho que tinha mais telefonema para ele do que para qualquer outro. Eu falava com ele e tal, e ele dizia, isso é muito complexo, isso requer muitas reflexões. Isso, eu sabia que ele queria dizer o seguinte, que ele precisava da autorização da autoridade suprema. Isso requer muita... Enfim, fizemos o acordo
o acordo foi rejeitado pelos Estados Unidos, que no meio tempo, por razões internas, eleitorais, ou por causa da própria atitude da Hillary Clinton, que era um pouco diferente da do Obama. Que rejeitou o acordo. O acordo foi rejeitado, até quando ela me disse, eu comentei com o pessoal que estava comigo, eu estava voltando do Irã, falei com ela, e ela disse assim, ela não leu e não gostou. Né? Quer dizer, porque, obviamente, o acordo era exatamente o que os Estados Unidos tinham pedido. Claro. Agora, muito interessante, só um parênteses, eu estou aqui me permitindo lembrar coisas que não estão sempre em voga, não estão sempre... um ano e meio depois, mais ou menos, de terem não só rejeitado, mas ter havido uma resolução no Conselho de Segurança estabelecendo sanções por Irã, é uma coisa interessante, historicamente, porque é a única resolução aprovada do Conselho de Segurança que o Brasil votou contra. A única, na história. Né? O Brasil e a Turquia votaram contra. A embaixadora era a Maria Luísa Viotti, que é uma pessoa frequentemente mencionada aí também como uma grande diplomata. Enfim, um ano e meio depois, uma estudiosa americana, você acompanha aqui, Anne-Marie Slaughter, que foi... mas ela diz uma coisa interessante. Secretária, ela tinha sido secretária de planejamento da Hillary. E ela mandou escrever um artigo no Financial Times, parece que estou fazendo propaganda aqui do Financial Times, mas é um artigo no Financial Times, dizendo que a situação estava muito tensa, porque nesse ponto o Israel via o Irã como uma... Estou dizendo que é certo, mas via o Irã e o programa nuclear como uma ameaça existencial, a situação estava muito tensa, a ameaça de guerra era real, eu tinha ouvido isso no Oriente Médio de vários líderes ali, e a Anne-Marie Slaughter escreveu um artigo dizendo, no final, diz assim, quem sabe está na hora de nós voltarmos àquele acordo que a Turquia e o Brasil propuseram. Isso é um artigo da Anne-Marie Slaughter de mais ou menos fim de 2011, eu já não era ministro do exterior. Bom, enfim, e na realidade depois fizeram um acordo, obviamente mudado, não vou entrar nos detalhes, porque ele não é igual, até porque a quantidade de urânio que o Irã passou a ter aumentou muito, então não podia ser o mesmo acordo, mas o Clovis Rossi, que era uma pessoa que eu bom amigo e tudo, mas que era muito crítico também de alguns aspectos da política externa, publicou um artigo dizendo que o acordo do Lula era melhor, comparando com o acordo do Obama. Então, enfim, eu estou dando isso como exemplo de coisas que nós agimos para reforçar um mundo multipolar. Enfim, essa era a visão. A integração sul-americana avançou muito, a Unasul mesmo, me referindo, eu lembrei isso que eu vou dizer agora, que o Lula me deu a oportunidade de falar um pouquinho, ao Jake Sullivan, a reunião... Na primeira reunião, primeira cúpula das Américas que Obama foi, ele pediu para ter uma reunião com a Unasul. A Unasul, que a nossa imprensa dizia que era chavista, que era não sei o quê. E ele pediu para ter uma reunião porque ele viu ali a oportunidade justamente de ter um diálogo que ele não podia ter isoladamente, nem com Chaves, nem com Evo Morales e tal, mas ali ele podia ter. Enfim, nós fizemos muitas coisas, eu não vou aqui entrar nos detalhes das coisas que foram feitas, porque a política com relação à África, dobramos o número de embaixada, e depois isso foi criticado, mas, enfim, vamos, com certeza, já avançando, vamos tentar corrigir os efeitos dessas críticas. Mas, enfim, de certa maneira, o mundo era simples. Simples nunca é, nem nunca será. Mas, veja bem, a gente entra, isso era esse mundo, era o mundo que eu tinha visto no Conselho de Segurança, a Rússia às vezes se aproximando dos Estados Unidos, lembrando que nos últimos 2 anos, 2009, 2010, tem um negócio do reset button, né, que é entre a Hillary Clinton e o Lavrov, enfim, era um mundo em que as coisas eram de certa maneira, pareciam mais móveis, e nós poderíamos influir nessa mobilidade dessa forma. Hoje, olhando, eu vou tentar ser simples, você vê um mundo muito mais complexo. Primeiro, talvez a coisa, a paz, mas eu vou deixar a paz para o fim, não porque seja menos importante, mas porque é mais complexo. Mas o aquecimento global, né? O aquecimento global, não se falava em clima, se falava em meio ambiente.
Quer dizer, não é que clima não faça parte do meio ambiente, é óbvio que faz parte, mas hoje a visão de um perigo real para a sobrevivência da humanidade é o aquecimento global. Não é algo que são os países ricos querendo impor aos países mais pobres para a gente não se desenvolver, não. É um fato real, importante de todo mundo, né? Temos que enfrentá-lo de uma maneira soberana, obviamente, mas também de uma maneira cooperativa, né? Temos que enfrentar. Isso é uma coisa muito diferente. No próprio vocabulário, naquela época se falava em meio ambiente, agora se fala em clima, e mudança climática e aquecimento global. A pandemia, como poderíamos imaginar que ia haver uma ameaça, que ainda estamos aqui, ó, quantas pessoas, corretamente, aliás, ainda estão de máscara aqui, eu não te falo como é que senão não ouço bem o que eu mesmo falo, então é perigo de falar mais ainda. Então, a pandemia mudou totalmente a própria, juntamente com a crise intrínseca do neoliberalismo, mas afetou profundamente a globalização, demonstrou também a falta de cooperação entre os países, né, como o Conselho de Segurança ficava paralisado. Eu tinha visto muita cooperação dentro do Conselho de Segurança, divergências em alguns momentos, mas em vários momentos eu vi cooperação entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, etc. Num tema tão importante para a humanidade, o Conselho de Segurança não consegue chegar em uma decisão porque cada um tem lá a sua visão e não se chega a conclusão nenhuma. A pandemia, a mudança climática, e eu vou deixar para a extensão, que provavelmente o Pepe vai falar disso com muito mais profundidade do que eu, mas uma guerra no coração geopolítico do mundo, né? Também não estou defendendo a teoria dele, não, mas quando o Huntington escreveu aquela coisa sobre o Clash of Civilizations, o choque das civilizações, a linha divisória do Ocidente em relação às outras é o Rio de Dnieper. É o Rio de Dnieper, quer dizer, é até uma intuição, de alguma maneira tem. Embora, curiosamente, eu já tenha ouvido também, assim, não falando publicamente, mas também não era segredo, era um comentário assim, feito assim no final de um jantar, saindo, o Putin dizendo que se achava que havia, de fato, um choque de civilizações, mas que a Rússia estava no Ocidente. Era a visão dele na época. Até há pouco tempo. Sim. Né? Era a visão dele, que o Oriente começava lá com a Chechênia, com os islâmicos, os lugares pessoais com que eles tinham um conflito. Então, o mundo... Hoje você tem um conflito... Todos os conflitos depois da Segunda Guerra Mundial foram conflitos na periferia, não são menos trágicos. Vários deles foram também em contravenção à Carta da ONU. Não são menos ilegais, mas não mexeram no coração, né, geopolítico do mundo, que é ali o encontro dessas... você fica até pensando, porque uma coisa tão complexa, né, eu estava lendo... Eu li hoje, né, foi ontem que saiu, acho, mas eu li hoje o comunicado Macron-Biden e me lembrei do comunicado Xi Jinping-Putin, né? Ambos longuíssimos. Nossa, é raro detalhados. Detalhados. E aí eu fiquei, quase que um contraponto. Não sei nem se foi propositadamente ou não, mas é quase que um contraponto. E são duas visões de mundo que estão... Não é que Rússia e China sejam exatamente iguais, nem França e Estados Unidos exatamente iguais, mas você tem uma clivagem que coloca um pouco em risco até a ideia, não a ideia, mas digamos assim, como essa multipolaridade poderá se estabelecer, né? É uma clivagem forte, né? Então isso é um mundo que não era um problema, era uma questão de iniciativa, você fazer os BRICS, isso não era, nunca veio um enviado americano ou nos questionar sobre os BRICS. Não, mas podia, na prática, agir de maneira diferente. Bom, hoje tampouco vieram nos perguntar sobre isso, mas não quero dar uma impressão falsa. Mas, enfim, hoje eu vejo isso como pode ser até que mude, eu espero que mude a atitude na parte dos Estados Unidos, provavelmente também. Hoje, quem não está conosco está contra nós, né? A visão... Eu acho que isso está mudando um pouquinho, né? Eu acho que... Pepe vai poder provavelmente falar mais, e eu, por exemplo, vi como uma coisa positiva o encontro do Xi Jinping com o Biden, e o fato do Biden, na saída, ter falado não, a Guerra Fria, uma nova Guerra Fria não é uma necessidade, não. Enfim, pode ser que novamente a gente volte a ter uma mobilidade aí que nos dê caminho.
Agora, é um mundo cheio de contradições, né? Quando você pensa em integração sul-americana, temos talvez mais países, até, digamos, ideologicamente próximos também do nosso, da situação no Brasil. A gente não sabe o que vai ser da Argentina, né? Hoje teve a condenação da Cristina Kirchner, né? Enfim, aparentemente ela não será presa logo, vai ter uns recursos, mas enfim, você vê o mesmo lawfare, mesmo tipo de... mesma coisa. Mas enfim, fora isso, você vê mesmo... Há, digamos assim, na nova esquerda latino-americana, digamos assim, se você... Simplificando muito a realidade, se você vê o lado assim anti-imperialista ou o lado identitário, né? Enquanto, digamos, há 20 anos atrás, o lado anti-imperialista... Expresso ou não expresso, mas ao lado vamos colocar de uma maneira melhor, a afirmação de independência. A afirmação de independência como uma coisa mais forte, hoje certamente a questão identitária é mais forte. Isso tem um lado positivo e lados não tão positivos. Eu, por exemplo, fiquei emocionado ao ver a vice-presidenta da Colômbia, uma mulher negra, autenticamente, com raízes ainda africanas, da cultura africana, algo assim que emociona. Por outro lado, quando eu vejo, eu estou falando aqui com uma certa franqueza, não discuti esse assunto com eles ainda, mas quando eu vejo a ideia de que a OTAN talvez possa ajudar a combater o desmatamento na Colômbia, eu levo um susto. Eu não quero OTAN por aqui, não quero OTAN, nem quereria Pacto de Varsóvia, se fosse que não existisse, ou o que fosse, né? Nós queremos independência, queremos o Atlântico Sul como zona de paz e cooperação, a América do Sul como zona de paz e cooperação. Então, o mundo ficou mais complicado. Quer dizer, se você perguntar as coisas que estão colocadas assim de imediato, como é que você vai agir? Por exemplo, eu acho que para uma estratégia de multipolaridade, uma relação da América do Sul e da América Latina em geral com a União Europeia é muito importante. Nesse contexto, é natural pensar que o acordo Mercosul-União Europeia é importante. Mas é esse acordo, do jeito que está, e dá para mudar, não dá? Então, é bem mais complexo do que se achava. A ofensiva econômica norte-americana diminuiu, se você, em relação à América Latina, né? Há outras preocupações, quer dizer, digamos o que significou antes, porque a ALCA já veio depois, né? A iniciativa primeira é do Bush, né? A iniciativa para as Américas. Enfim, então, mas ao mesmo tempo você tem essa clivagem que é muito importante e muito marcada. Então, se eu fosse pensar, eu estou falando aqui muito mais como analista, se eu posso dizer assim, do que como eventual integrante da equipe do Lula, que eu não sei como será, as coisas não estão resolvidas ainda, nem sei de que forma. Mas, enfim, não estou falando, estou falando por mim, exclusivamente. Mas eu vejo que, digamos assim, continuamos a ter uma política externa ativa e altiva, devemos ter. Mas hoje o Brasil tem uma responsabilidade sobre os temas mundiais que não tinha. Não é? Hoje o Lula é visto como um líder mundial, ele é de fato, nunca, obviamente, todo mundo sabe, nunca uma eleição no Brasil foi acompanhada no mundo inteiro como foi essa. E não é só, eu vou contar um episódio que é antes, porque não era não é só para a ameaça óbvia da extrema-direita, que também é um fato que acaba atraindo e aproximando países que em outros aspectos podem divergir, né? Mas é também por uma necessidade de equilíbrio no mundo. Quando o Lula estava preso, uma das coisas que eu me empenhei, usando muito o 247, aliás, testemunhou alguns desses eventos e gravou, né, testemunhou e deixou o testemunho, foi fazer um grande evento, estou abreviando um pouquinho como é que foi, um grande evento em torno da questão do Lula e da democracia no Brasil. Vieram 3 ex-chefes de governo europeus, etc. e tal, entre eles o Dominique de Villepin. E ele disse que sim, não, eu vou ajudar nisso, vou até ajudar você a fazer o seminário, porque o Brasil é importante para o mundo, mas tem que ser um Brasil democrático. Então, o Brasil, eu queria terminar dizendo essas duas coisas. Primeiro, o Brasil é muito importante. Alguns fatos que eu mencionei, até de outros governos, deixam isso absolutamente claro. O Brasil tem um peso enorme no mundo de hoje, talvez até em um peso relativo nesse mundo atual, talvez até maior.
porque, digamos assim, a China, você já não pode mais considerar um país em desenvolvimento. A China é um dos polos. Eles se consideram. Não, eles se consideram, mas tudo bem. Eles se consideram, todo mundo se considera muitas coisas, mas quer dizer, a China é uma superpotência, né? Pode ser que o nível de vida não é, mas é uma superpotência, né? E age como uma superpotência. Eu participei de negociações, não estou falando isso criticamente, mas é uma realidade. Negociar com os chineses não é fácil. Não é fácil. Para você conseguir manter a exportação dos aviões da Embraer, mesmo a gente reconhecendo a China como economia de mercado, não foi uma coisa simples, não foi uma coisa óbvia, né? Então, enfim, então ela não é mais assim mesmo se você olhar nos BRICS, você não pode mais falar, você tem que ter um equilíbrio dentro dos BRICS de alguma maneira, tem que fazer dessa maneira. Então isso coloca desafios novos, né? Isso nos deixa... A União Europeia, para uma multipolaridade, era importante, né? De certa maneira, até uma União Europeia, até com o Reino Unido, como pendia muito para o lado americano, mas com essa guerra agora você fica um pouco na dúvida se ela vai agir com independência ou não, né? E, por outro lado, como é que você vai trabalhar com um acordo que, digamos, basicamente... inspirado por ideias neoliberais. Então, é muito complicado, é muito complexo. Eu acho que vamos ter que ter muito pragmatismo, ter muita calma, ver que certas coisas não poderão... como, aliás, um pouco ocorreu no outro governo. Se eu tivesse dito... A primeira reunião ministerial, eu estou dizendo, isso está escrito no meu livro, não é segredo, a primeira reunião de ministros que eu tive sobre a ALCA, éramos 4 ministros e 3 eram a favor... Não eram só a favor da ALCA, eram a favor da ALCA imediata. 3 deles, o ministro da Fazenda, que era do nosso partido, o ministro da Indústria e Comércio, que era da Fiesp, e o ministro Roberto Rodrigues, ligado ao agronegócio. Então, era 3 contra 1. Ali era. Então, eu falei, se eu continuar insistindo, se eu começar a falar não, a ALCA, não, então tem que jogar. E eu acho que nós conseguimos, com o tempo, fazer uma coisa que foi um golpe de jiu-jitsu. Mas, de qualquer maneira, as coisas às vezes tomam tempo. Então, quando as pessoas perguntam, e o acordo com a União Europeia? Não sei, vamos ver, vamos olhar, vamos ver direitinho, né? E a OCDE? Não, o Brasil precisa da OCDE, tem que correr. Então, é melhor do que você simplesmente dizer, não, a OCDE é uma obra. Mas vamos devagar e vamos... Até porque o nosso governo é uma frente, né? Nós vivemos um episódio complexo aí da presidência do BID, mas o governo é uma frente, né? Então... Tem que trabalhar as coisas com muito jeito, né? Você tem que ser firme nos seus objetivos, altivo e ativo, como eu disse, mas também, ao mesmo tempo, você tem que ter a frieza necessária e a paciência necessária para saber que certas coisas só se conseguem com um prazo mais longo. Desculpe falar demais, mas, enfim, uma oportunidade de falar com uma plateia muito boa. Tem mais um tempo? Eu queria fazer uma... Pode ser? Claro. Bom, Nasser, então você vai fazer uma pergunta direta para ele, depois aí você já emenda com a sua explanação, então, por favor. Pode passar para o... Eu prefiro terminar, porque eu vou falar de coisas completamente diferentes. Tá bom. Então, eu também, então. Não, mas eu queria fazer uma pergunta. Tá bom. Pode ser? Por mim, pode. Para o analista, não precisa ser o embaixador. No início da exposição, você fez uma observação sobre o governo Bolsonaro, que era um ponto fora da curva, né? E, para isso, você recorreu a vários exemplos de governos passados, inclusive dos militares, apontando que havia continuidades muito claras, né? Ou seja, tem política de Estado, ou pelo menos tinha política de Estado, né? O que nós vimos nesses 4 anos fica realmente difícil você avaliar, em primeiro lugar, que tem política de Estado, e, segundo, tentar encontrar alguma origem histórica, algum movimento, né? alguma base, né? que a gente poderia dizer que estava sendo resgatada, ainda que seja minoritária no passado, né? Por exemplo, o mesmo exercício se faz
nos Estados Unidos com Trump, mas lá tem. Lá tem linhas, né, intelectuais, políticas do passado que ele resgatou. Aqui não tem. Então, em relação a isso, nós estamos fazendo conjecturas aqui, né? Estamos vivendo nesse momento, né? Se isso é um ponto fora da curva, né? Se isso não tem a possibilidade de ter algum fundamento social político, inclusive, quando você falou que eu entendo, não preciso entrar nisso. No Itamaraty era algo também episódico, pontual, não sei. Né? Você sabe mais do que qualquer um aqui. Mas, e agora no final, você acabou mencionando que o governo é uma frente. Né? Independentemente da questão do Bolsonaro, você vai ter outras bases sociais e políticas para tentar imprimir uma direção também na política externa, porque eu acho que a outra complexidade de 20 anos é isso, eu acho que é a presença maior, né, dos temas internacionais na sociedade, nos partidos e na política externa. Interessante, só fazendo parênteses, eu estava lembrando, há 20 anos, fizemos um evento aqui na eleição do Lula, e as personalidades estavam aqui, eram Temer, Kassab, é muito interessante que algum aspecto, 20 anos, continua, mas tudo bem. Mas, então, era pensar um pouco nisso. E relacionando com uma outra questão, quando você colocou, quando entrou o governo Lula da política, e vê a denominação ativa e altiva, né? E você mencionou que havia a crítica de uma certa timidez. Eu acho que a crítica que se fazia era mais do que isso. Vamos dizer assim, a crítica que, no fundo, era dos tucanos. Não sei se hoje isso vai se rearticular. Que era muito... Eu lembro que eu debati muito a questão iraniana, apoiei muito a posição do Brasil, mas dizia que era ambicioso, que desvirtuava os interesses nacionais, que era irresponsável porque colocava o país em risco, né? Risco de disputas, etc. E outro dia eu ouvi de passagem a Eliane Cantanhede falando um pouco isso, né, dos riscos. Enfim, o que eu estou querendo ouvir um pouco é desse panorama político das forças internas aqui, né, e a sua influência que poderá vir, o desenho que terá precisado, que, como você disse, é muito mais complexo, sem dúvida nenhuma. Mas é o analista, fica tranquilo aí para não entrar em outras questões. Mas como é verdade, eu disse isso, mas de certa maneira esse exemplo que eu dei da primeira reunião ministerial que eu tive sobre a ALCA também é ilustrativo de que não era simples mesmo naquela época. Não, eu acho que haveria diferenças de visão, isso não tem a menor dúvida. A nossa política não foi igual, mas, digamos, certos aspectos da política de Estado, digamos, um mínimo de autorrespeito nas relações internacionais, eu acho que existia. Sim, sei lá, eu fui embaixador do Brasil durante muitos anos, eu não tinha vergonha de ser embaixador do Brasil, eu podia discordar de uma linha ou outra, discordei, algumas vezes até falei, mas não havia, digamos assim, a submissão explícita, sobretudo do início do governo Bolsonaro. Depois entrou uma loucura de outra natureza, mas a submissão explícita do governo Bolsonaro de bater continência para a bandeira americana, de visitar a sede da CIA. Não, isso nunca aconteceu no Brasil, nada parecido. Pelo contrário, o Geisel brigou com os Estados Unidos e rompeu o acordo nuclear. Ele rompeu mais pelos maus motivos do que pelos bons motivos, né, que era a questão de direitos humanos. Mas, seja como for, enfrentou, digamos, então, eu vejo desse sentido. Quer dizer, havia uma linha geral. Durante a pandemia, circulou muito, a propósito, creio, do discurso discurso é que se pode chamar de discurso, porque eles não são discurso no sentido etimológico da palavra, mas, digamos assim, das falas ou dos gaguejares do Bolsonaro na ONU, circulou o discurso do Figueiredo. O discurso do Figueiredo no último ano. Eu não tenho nenhuma razão para defender o Figueiredo, ele me tirou do Embrafilme por causa do filme Para Frente Brasil, eu não tenho nenhuma razão para ser defensor dele. Mas o discurso do Figueiredo parecia o discurso assim, do Nasser ou do Nehru, comparado com... Não, juro, você ouvindo, e era o ministro, era o... Então, quer dizer, claro, agora há matizes que se acentuaram com o tempo, e certamente a política econômica... que tem um reflexo externo do Fernando Henrique, era muito diferente da política do Lula, embora na do Lula também houvesse outras influências. Mas, então, não é que não haja
não haja diferenças, conflitos, mas eu acho que houve um certo sentido de dignidade nacional que prevalecia em geral. Você vai dizer, bom, houve momentos terríveis, né? Torturas, pessoas que morriam, né? Isso era... mas havia talvez uma hipocrisia, né? E, como dizia o La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício paga à virtude. Então você ficava lá, não, aquilo contra... não havia, digamos assim, a defesa explícita que esse governo fez de certas coisas absurdas, né? Internacionalmente, né? A maneira como ele atuou. Então, eu acho, quer dizer, eu não me lembro de gestos. Eu me lembro, naturalmente, tinha vergonha. Eu li a manchete, eu era segundo secretário em Londres, e me lembro que veio um repórter do Financial Times, pago pelo governo brasileiro, veio ao Brasil, novamente o Financial Times, e escreveu um artigo sobre a economia brasileira, o milagre. Porque é como Economist, é a Bíblia aí, anglo-saxã, né? Do conservadorismo ilustrado, vamos dizer assim, ou semi-ilustrado. Então, ele veio aqui falando do milagre brasileiro, que estava crescendo, o Brasil crescendo 10% e tal, mas ele, para ficar em paz com a sua própria consciência, escreveu um outro artigo num jornal que só saía aos domingos, que era o The Observer, eu morava lá em Londres, e cuja manchete era Brazilian Torturers Electrocute Baby. Os torturadores brasileiros eletrocutam um neném. Então, isso encheu de vergonha do país, digamos assim. Mas as atitudes diplomáticas em si, raramente eu tive que ver ou viver, não vou dizer que nunca aconteceram, mas assim, e sobretudo depois da democracia, menos. Eu tive muitas divergências, eu trabalhei no governo Sarney, eu trabalhava com o Renato Archer, na ciência e tecnologia, e tivemos muita divergência com a política externa em relação a esse tema. Não estou dizendo que era tudo assim, mas, digamos assim, não havia essa abjeção, essa coisa, essa falta de decoro até diplomático, que é uma coisa vergonhosa. Isso não é isso que eu quero dizer. Quer dizer, voltar, o que eu dizia muito, e me lembro de ter dito aqui num evento que talvez a tu estivesse presente, logo depois da eleição do Bolsonaro, no dia do AI-5, né? Era um comentário, acho que 50 anos, se eu não me engano, do AI-5, que era o seguinte: não, queremos que o Brasil volte a ser um país normal. Então, agora, além de normal, se ele puder ser progressista, é melhor. Eu acho que a gente está caminhando entre a normalidade e o progressismo aí, que é um aspecto da normalidade, né? Agora, que vai ter contradições, mas eu acho que não é o momento de atiçá-las. Acho que é o momento de apaziguá-las e levando o que é possível da maneira que é possível. Eu volto sempre ao exemplo da ALCA. Eu tinha colegas que diziam, não, a ALCA tem que acabar. E só para recapitular, e muita gente acha que a ALCA acabou em Mar del Plata, naquela célebre conferência em que na verdade a ALCA já estava morta. E não é dito por mim, dito pelo Bob Zoellick, que era um negociador norte-americano. Ali o que se pôs foi uma lápide, né? Para dizer, olha, aqui jaz a ALCA. Mas ela já tinha morrido, porque quando nós tínhamos... Ao mudar, digamos, a essência da negociação, ela se tornou desinteressante para o empresariado norte-americano. Então, ela já, na realidade, já estava morta, isso dito por ele para mim. Bom, enfim, é isso. Não sei se explica todos os pontos. Acho que agora vamos ter que viver esse aí é o desafio do futuro. Nós vamos ter que viver. Nós precisamos dessa frente ampla, porque a democracia é essencial e ela precisa dela. Agora, há um outro fenômeno que você falou, que eu simplesmente, para não dizer, que eu acho que tem que ser estudado em profundidade, mas isso eu não tenho competência para isso, que é o que significa o bolsonarismo. Isso, provavelmente, muito disso estava no âmago das pessoas, de muitas pessoas, mas foi legitimado. E foi legitimado com o consentimento, inclusive, das elites. Eu acho que as elites viram que aquilo foi tão longe que ficou prejudicial. O investidor estrangeiro não queria ver o Brasil, enfim, as coisas que eles prezavam não estavam acontecendo. Não toda, mas uma parte boa da elite já se afastou. Como é que vai ser no futuro, não sei. Isso é um exercício aí, a história... ela é um fazer permanente, né? E os desafios vão se colocando, a gente tem que ir tratando de resolvê-los à medida que eles surgem. Mas é um mundo... Voltando à questão, o Brasil é mais complexo. O Brasil já era complexo, mas a gente não percebia tanto.
né? E hoje o mundo é certamente muito mais complexo do que era há 20 anos atrás.